Ok. Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à reunião de assistência espiritual da Sociedade Espírita Morada de Jesus. É com muito carinho, com muita alegria que eu recebi este convite para fazermos uma reflexão sobre esse tema tão maravilhoso que é a beleza de Jesus. E como a nossa reunião é de assistência espiritual, nada melhor do que nos prepararmos para recebermos do mundo espiritual essas energias de saúde e de paz através da prece. Então convido todos vocês, nesse momento, a buscar uma posição confortável, sentarmos de uma forma que gere conforto para o nosso corpo, para a nossa mente, a serenar as nossas emoções e nos prepararmos espiritualmente para recebermos dos amigos da espiritualidade essas energias de saúde e de paz. E que possamos dizer assim aos amigos espirituais: Senhor, neste momento em que direcionamos a nossa mente, as nossas emoções para a reflexão das lições do Teu Evangelho de amor, rogamos que Tu possas auxiliar-nos, serenados, possamos refletir com lucidez em torno das Tuas sublimes mensagens e que os amigos espirituais em Teu nome, durante esses minutos divinos, possam transmitir para todos nós as energias de saúde e de paz. Fica conosco, Senhor, e nos ampara neste momento de amor. Na tarde de hoje, nós vamos fazer uma reflexão em torno do tema A Beleza de Jesus. Quando nós nos referimos à palavra beleza, nós vamos ver no sentido da palavra em si, ela quer dizer uma manifestação característica do belo. O belo, ele é algo muito subjetivo. No caso do Cristo, nós poderíamos dizer, no sentido da palavra, que é o caráter de um ser que vai despertar em nós um sentimento de êxtase, um sentimento de admiração, um sentimento de prazer, um sentimento de felicidade. No caso do Cristo, o sentimento que ele desperta em nós é um sentimento de profundo amor, seguido de um sentimento de paz. Então poderíamos dizer que a beleza do Cristo é esse sentimento. Nós, quando estamos diante do belo, nós sentimos esses sentimentos. E no caso, diante de Jesus, os nossos sentimentos é de amor. E por que é de amor? Porque o amor foi a mensagem da vida do Cristo. O amor foi os seus ensinamentos, como nos diz o Evangelho. O amor resume toda a doutrina de Jesus. E nós já sabemos que ele mesmo relembrou que o maior mandamento da lei era amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Nós já sabemos, sem dúvida alguma. Nós já estudamos tantas vezes sobre as lições do Cristo e entendemos, pelo menos cognitivamente, que a sua lição maior era nos ensinar o amor. Porém, nós às vezes, por mais que saibamos
da proposta de amor do Cristo, às vezes nós ainda não sabemos exatamente como amarmos. E foi por isso que os espíritos também responderam para Allan Kardec, que quando Allan Kardec perguntou quem que a gente pode considerar como um modelo e um guia da humanidade. E os espíritos responderam para nós: Jesus. Então, se queremos pautar a nossa vida nos ensinamentos da doutrina espírita e do cristianismo, olharmos para a figura de Jesus, para a vida de Jesus. Mas como é que Jesus ensinou e viveu esse amor? Essa é a grande pergunta. Porque a gente sabe que é o amor, todos nós falamos, é o amor a lei maior. A beleza do Cristo é o amor. Mas como ele ensinou e viveu esse amor? Nós também já aprendemos tantas vezes. Duvido ninguém saber do que seja uma lição de Jesus, um ensinamento, uma passagem do Cristo. Muitos de nós sabemos. Na tarde de hoje, eu quero fazer a reflexão, trazendo para os nossos dias atuais, mas eu quero juntos que nós possamos revisitar o contexto onde viveu Jesus, para nós percebermos o quanto o convite de Jesus de vivência do amor, ele é desafiador, ele não é simples, por isso merece uma profunda reflexão. E Jesus, nessa lição de vivenciar o amor, não só de falar o amor, mas de viver o amor, nós vamos perceber quais foram os indícios que ele nos deu do dia a dia da sua vida. Vamos perceber o seguinte, vamos analisar o nascimento de Jesus. Nós vamos partir do seu nascimento. Nós sabemos que Jesus, ele nasceu no contexto da sociedade judaica. Sabemos que existia uma profecia entre os judeus do nascimento, da vinda de um Messias. Então, os judeus esperavam um Messias. E na cultura dos judeus, esse Messias que viria, ele deveria ser um legislador, um rei, algo muito importante. Era assim que os judeus esperavam. Afinal de contas, ele iria libertar o povo hebreu, o judeu, da submissão também que eles viviam, principalmente com o povo romano. Então Jesus, pelo povo judeu, o Messias, ele era esperado como rei, ou no mínimo como legislador, olhando para a cultura judaica, que no caso até hoje eles ainda esperam o Messias. Mas esse era o contexto em que Jesus iria nascer. E observemos bem, vamos analisar, quando Jesus, portanto, chegou o momento dele vir à Terra, ele já assinala no seu nascimento, já dava os indícios de como seria a sua vida, como ele iria direcionar a sua vida. Enquanto se esperava o nascimento de um rei, de alguém muito poderoso, talvez num palácio, filho de um rei, de uma rainha, olha que coisa, Jesus escolhe, Deus na sua providência divina, escolhe um casal, José e Maria, da periferia, pessoas simples do povo, são os pais de Jesus, escolhidos por Deus. Ele já começa a quebrar os paradigmas e mostrar para nós, indicando como deveria ser a sua vida, a sua missão. E tem mais, todos nós festejamos o nascimento do Cristo. Ele não nasceu escolhendo os pais pobres, ele não nasceu num berço de ouro, ele nasce num estábulo. E o seu berço é justamente a manjedoura, que é o recipiente onde os animais comem. Ele nasce praticamente da natureza, cercado pelos animais e por seus pais, dando já no nascimento o indício
de que simplicidade seria muito importante. Era a primeira lição que ele estava ensinando para nós. Simplicidade. Escolhendo os pais pobres, escolhendo um espaço aonde ele nasceria. Simplicidade. E aqui eu quero ressaltar um outro ponto no nascimento de Jesus. Também como a sua mensagem de amor. Jesus, ele era esperado apenas para o povo judeu, para a religião judaica. Mas quando ele nasce, ele é visitado por 3 reis. E os reis que seguem uma estrela que mostra onde está o menino vindo dos céus, o menino divino. Os 3 reis magos, vamos dizer assim, os astrólogos daquela época, vão visitar o Cristo no seu nascimento. E às vezes a gente não para perceber que esse momento Jesus mostra que ele não veio apenas para servir a uma única religião. Era o momento da diversidade religiosa. Jesus vinha, portanto, para toda a humanidade. E ainda podemos lembrar com o seu nascimento que Jesus vivia numa sociedade que nós chamamos uma sociedade patriarcal, onde só os homens tinham vez. A mulher nem cidadã era considerada, não tinha voz, não tinha presença. E é interessante nós pensarmos que no nascimento de Jesus, as profecias, eles colocavam, muito mais do que José, eles colocavam o foco em Maria, a mãe de Jesus. Maria ganha uma visibilidade como uma mulher do povo, simples, mas uma mulher de coração puro. Exaltar essas características numa mulher daquela época fazia grande diferença. Portanto, o nascimento de Jesus já mostrava, naquele instante, a importância da família, pai e mãe juntos numa igualdade. Jesus coloca Maria no pé de igualdade com José, mostrando que a chegada de uma criança tinha que ser feita de vínculos de muito amor, de muita afetividade. Então o nascimento de Jesus já traz para nós grandes reflexões. E como eu coloquei, numa sociedade patriarcal, onde não podemos dizer machista, que naquela época não tinha, mas era uma sociedade só os homens tinham voz, presença. Jesus fez com que as mulheres também pudessem ouvir a boa nova do amor, porque elas não podiam, só em algumas ocasiões que elas podiam ir ao templo. Jesus falou com as mulheres na rua. Jesus deu chance para que elas se aproximassem do seu coração. Jesus foi extremamente amoroso, permitindo que as mulheres se aproximassem com suas dores existenciais. Numa sociedade onde nem o homem dava valor a nenhuma mulher. E nós temos o exemplo de inúmeras mulheres, e conhecemos as mulheres citadas no Evangelho, todas recebidas com braços abertos por Jesus. E uma sociedade também, que a gente pode dizer, adultocêntrica. O que é a sociedade adultocêntrica? É uma sociedade onde só o adulto tem valor. A criança não tem valor, o jovem não tem valor, as mulheres, eu já falei, mulheres também não tinham valor. Então, ninguém dava atenção, até na Idade Média, a gente não dava atenção às crianças. Mas olha que amorosidade do Cristo. Ele deu valor também às crianças e aos jovens. Teve discípulos jovens. Mas deu valor à criança, em especial, aquela que ele coloca ao colo e compara o reino dos céus a esse menino, a esse ser que simbolizava a pureza. Jesus também trazia para nós essa amorosidade de uma maneira ampla. A vida era feita de fases e a amorosidade precisa ser feita
quando criança, quando jovem, quando adulto, enfim, não tinha distinção. Não eram somente os adultos que mereciam a atenção e que mereciam a sua lição de amor. Todos mereciam, desde a infância até a velhice. Interessante a gente pensar nesses aspectos do Cristo. Mas vamos ver mais dentro daquele ambiente em que ele vivia, como foi que Jesus pregou mais essas lições de amor, embelezando a sua própria vida. Nós vamos encontrar também que na sociedade do Cristo, naquela época, existia, por exemplo, uma desigualdade econômica muito grande. E aqui é interessante, porque às vezes eu encontro algumas pessoas que dizem assim, que Jesus, ele condenou os ricos e queria que a gente fosse pobre. Não tem isso no Evangelho do Cristo. Mas as pessoas dizem, mas ele não disse que era mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Realmente ele disse. E vamos entender o contexto na época que ele estava. Era um contexto onde a desigualdade econômica era gritante. Muito parecido com algumas coisas hoje. Mas lá naquele contexto era gritante. Ele não condenou a riqueza. E também não exaltou a pobreza. Ele falou da simplicidade. O que ele denunciou era aquela riqueza egoísta, aquela riqueza que gera dor, aquela riqueza que gera a desigualdade, que gera a miséria. Era disso que o Cristo falava. Porque ele teve presente, ele esteve diante, alguns ricos procuraram Jesus, e ele recebeu a todos também com muito carinho. Em momento algum, Jesus condenou a riqueza, ou falou que deveríamos ser pobres, miseráveis. Ele exaltou, sim, os pobres de espírito, falando da riqueza espiritual, a pobreza de espírito, fazendo uma comparação com aquela riqueza material. Então, Jesus, quando ele fala dos bens materiais, ou dos recursos econômicos, ele diz amorosidade para com esses recursos, que esses recursos gerem na nossa sociedade, na nossa convivência, recursos que possam proporcionar o bem-estar, a fraternidade, a igualdade entre nós. Era isso que Jesus pedia e ensinava. E aí nós temos vários exemplos. Jesus, temos vários exemplos de pessoas afortunadas que se encontravam com Cristo e que ele falava ao Espírito e o quanto era importante usar as posses, os recursos em benefício da alma e da humanidade. Jesus também viveu, é interessante a gente parar para refletir, porque a sociedade judaica, nós vamos encontrar isso no Evangelho, vivia um moralismo vazio. Isso é bom a gente refletir. O que é um moralismo vazio? Sabe, às vezes, que a gente fala muito, prega muito e faz pouco? Era mais ou menos essa situação do moralismo vazio na sociedade judaica daquela época. Se falava muito da lei, do Evangelho, das leis de Deus, mas não se vivia o amor. E Jesus mostrou isso, dizendo que ele vinha para os pobres, para os necessitados, não se referindo só à questão econômica, mas aos doentes, aqueles que eram realmente necessitados da alma. Então, numa sociedade onde existia um moralismo vazio, Jesus, ele vivia cercado com as chamadas pessoas de má vida e denunciou em inúmeras vezes a hipocrisia dos religiosos, inclusive no templo, quando ele disse antes de orar, diz, vai e perdoa ao teu irmão. Não, nada vale você ficar orando de pé na sinagoga para que todos vejam que tu estás orando, mostrando que a verdadeira união com Deus está no amor, no perdão, nas relações
amorosa de uns para com os outros. Então Jesus deixou para nós que deveríamos viver, entender os ensinamentos, mas vivê-lo, e não simplesmente falar da boca para fora. Ele então mostrou que não vale a pena esse moralismo vazio, mas sim a vivência do seu evangelho de amor. Outro ponto que nós vamos ver é que aquela sociedade daquela época do Cristo era uma sociedade baseada na vingança e no ódio. Infelizmente, ainda vemos muito isso na nossa atualidade, no mundo presente. Na época do Cristo, onde o entendimento da lei era olho por olho, dente por dente, porque era assim que eles estavam acostumados, Jesus veio falar de um novo ensinamento, quando ele disse: eu não vim destruir a lei, eu vim exemplificá-la. Ele falava do amor incondicional. Não mais olho por olho, dente por dente. Se alguém te bater a face, mostra a outra. Se alguém te injuriar, te caluniar, perdoa. E ele veio falar de perdão, de amor aos inimigos. Numa sociedade movida por vingança e por ódio, Jesus veio falar de amor aos inimigos. E nós podemos também pensar numa sociedade onde as hierarquias eram gritantes, onde existiam os doutores da lei, as diversas tribos, onde existiam os lugares, as hierarquias falavam de um poder muito grande. E quando é que Jesus anuncia quem é aquele que deve ter a glória e que deve ter todo o poder? Ele diz que a maior glória é servir ao próximo, quebrando todos os paradigmas daquela época. O maior no reino de Deus é o menor. A maior glória é servir ao próximo. Jesus aí, ele faz para nós, ele mostra para nós como deve ser as nossas relações uns com os outros, onde quer que nós estejamos, no trabalho, em casa, na rua, no templo religioso. A nossa relação nunca, em nome do Cristo, deve ser hierárquica, refletir um poder. A nossa relação, seja com quem for, sempre deverá ser uma relação de amorosidade. Foi assim que ele ensinou. Não tem o maior, o menor, o rei, o chefe, o pai. Não. O maior é o que serve em nome do amor, é o que vive uma relação de amorosidade. E é interessante, numa época também em que a tradição religiosa era conservadora, vamos analisar o conservadorismo que existia na época de Jesus. A sociedade judaica, a religião judaica, era uma religião, na ocasião, uma religião rígida nas suas regras, nos seus cultos. A presença de Deus, ele tinha que ser cultuada dentro do templo. Jesus veio e fez diferente. Mostrou que Deus está em todo lugar. Pregou junto à natureza. Mostrou que Deus não está só num templo que nós dizemos de pedra, como hoje estamos fazendo aqui. Estamos reunidos em nome do Cristo, sem estar num templo específico, mas estamos no templo da nossa própria alma. E assim Jesus nos ensinou, mostrando naquela época como o culto, a religião, ela só era vivida dentro do templo. Por isso que ele falou da hipocrisia religiosa. O amor de Deus, a lei de Deus, ela tem que ser vivida inicialmente no templo das nossas almas, para que nós possamos vivê-la em qualquer lugar da vida, na nossa casa, na rua, no trabalho, no ambiente religioso, onde quer que estejamos. Deus deve ser vivenciado através das nossas manifestações de amor. E mostrou mais,
que o templo não era lugar de comércio, e sim lugar de amor. Que nós não podemos comercializar em nome de Deus. E aqui o comércio não só as coisas materiais, mas até as coisas emocionais, as dependências emocionais. Eu comerciar, ficar entrando num comércio entre dependências não só financeiras, mas emocionais, até de presença mesmo. Então Jesus mostrou que o templo, quando nós nos dirigimos ao templo, já que queremos um lugar que às vezes facilite a vivência, a concentração da nossa religião ou da nossa religiosidade, que isso possa ser feito sim, mas que neste lugar deve ser um treino para um lugar de amor, de construção da paz que possa realmente habitar em nossas almas e fazer que a nossa relação seja uma relação divina. E Jesus, é interessante observarmos, ele viveu toda a sua vida, uma vida pregando a igualdade, a fraternidade, o respeito, a dignidade, em todas as situações. No campo da família, na intimidade da família, do lar, na intimidade do templo religioso, nas questões políticas, porque naquela época a religião e a política se misturavam muito. E nós temos o exemplo do Cristo para toda e qualquer situação, na intimidade entre os amigos, em todos os campos da sociedade, na nossa intimidade, no lar, na política que vale a sociedade de uma maneira geral, no tempo religioso, ele nos convidou ao que nós podemos chamar da ética do amor, onde quer que estejamos. Essa é a beleza de Jesus. E ele viveu isso com dignidade. Viveu com tanta dignidade que não foi compreendido. Jesus, como nós sabemos, foi levado à morte. Ele foi condenado à morte. E nós perguntamos, como pode um homem que só viveu o amor, e mesmo entre os seus discípulos, foi negado, foi traído, foi abandonado, como pode? O homem que só viveu o amor foi condenado à morte. Jesus foi condenado porque amou. Condenado à morte porque amou. Porque viveu o amor. E aceitou a condenação do mundo para não trair os próprios valores, deixando para nós uma mensagem imorredora, que mais vale a pena morrer pelos seus valores do que ser infiel, do que trair a sua própria missão divina. Jesus morreu na cruz, amando. Morreu como uma ralé da época morre. Morreu por alguns, junto dos ladrões, com os imorais, com os escandalosos, com os rebeldes, com os doentes, com os hereges. Foi assim que Jesus foi visto pela sociedade da época. Mas os seus discípulos mantiveram a compreensão que aquela morte não era uma morte, porque ele viria logo em seguida falar da ressurreição, que para nós significa a vida, a imortalidade, a reencarnação. E é necessário que nós possamos refletir que muitas vezes, no dia a dia das nossas vidas, talvez precisamos de algum momento em que os nossos valores vão ser checados. Talvez vamos sofrer, como o Cristo nos ensinou, que é melhor morrer algum ponto em nós, do que sermos infiéis àquilo que nós acreditamos. Então, meus amigos, a mensagem do Cristo, a beleza da mensagem do Cristo, ela realmente
se resume no amor. Quando olharmos a proposta de Jesus, a ideia é ela manifestar em nós esse sentimento de amorosidade para com a vida, para conosco, para com a natureza, para com a humanidade, para com os animais, para com todas as pessoas que nos cercam. Este é Jesus, que embelezou a vida com amor. E é este que a doutrina espírita vem colocar para nós como o modelo e guia da humanidade. E Jesus, quando anunciou no Pai Nosso, quando ele disse: Pai Nosso que estás nos céus. Quando Jesus fala Pai Nosso, ele se refere ao Pai, a Deus, a um Pai carinhoso e bom, que cuida certamente de todos nós. Porém, devemos lembrar que na sua fala, Pai Nosso, às vezes nós apenas olhamos o Pai e esquecemos que Jesus, quando se referiu ao Pai, ele disse nosso, trazendo para nós a lição da fraternidade. Todos nós somos irmãos. Jesus se colocou na condição de nosso irmão. Pai nosso. Nós somos irmãos em Deus, todos nós. Independente de onde nascemos, no país, na cidade, como nascemos, no gênero, na cor, não importa. Jesus disse, Pai nosso. Somos irmãos, conclamando-nos ao amor através da vivência da igualdade, da fraternidade, a fim de que pudéssemos gerar mais justiça e paz na face da terra. Nos dias atuais, quando trazemos, portanto, a reflexão sobre a beleza de Jesus, queremos refletir que Jesus não seja simplesmente para nós alguém que nós olhamos de uma forma idealizada, romantizada. Alguém em que vamos olhar para resolver os nossos problemas, mas como um irmão, um amigo, que nos convida à vivência do Evangelho do amor. Como ele disse, se quiseres ser reconhecidos como meus discípulos, amai-vos uns aos outros. Esse é o convite do Cristo. Não parece fácil, é desafiador, porque nos desafiamos todos os dias das nossas vidas. E cada um de nós, em especial, no momento de crise em que vivemos, crises não só da saúde, mas de crises morais profundas. Agradeçamos a Deus, porque é neste momento que a nossa fé, a nossa fidelidade a esse convite é que vai fazer a diferença no altar das nossas vidas, da nossa própria vida e do entorno com aqueles que convivem conosco. Todo momento de crise é momento de aferição moral e espiritual. Se aceitamos o convite para seguirmos com Jesus, que possamos refletir na beleza de sua mensagem e na responsabilidade em aceitarmos esse convite. Na tarde de hoje, quis, portanto, refletir junto com vocês esse momento divino, de amor, de beleza da mensagem do Cristo. Que ele não seja apenas para nós
algo que a gente olha, se embeleza e acha muito lindo. Mas que Jesus, a sua mensagem, possa significar conforto aos nossos corações, fortalecimento à nossa fé, à nossa coragem, para vivermos nos dias atuais com muita dignidade, com muito respeito e com muito amor em nossos corações. É esse o convite que eu tenho para nós na tarde de hoje. E assim, desejo encerrar convidando a todos para que os amigos espirituais possam transmitir para nós essas energias de saúde, de bem-estar, de conforto, mas acima de tudo, de coragem e de fé. E assim vamos agradecer através da oração, dizendo: Senhor Jesus, que tu possas, através dos amigos espirituais, nesse instante divino, Senhor, derramar sobre nós essas energias da tua misericórdia, frutificando também essa água que colocamos para o fortalecimento da nossa saúde. E nesse momento de prece, em que rogamos e te pedimos por misericórdia, queremos também, Senhor, ainda pedir lucidez e entendimento do teu Evangelho, para que possamos lembrar contigo daqueles momentos em que os discípulos se encontravam diante de uma tempestade e tu dormias. Que possamos lembrar desta hora em que os próprios companheiros, dirigindo-se a ti, te acordam e perguntam se tu não deixarias eles morrerem, se você não estava preocupado com eles. Misericórdia, tu responde, Senhor: por que tens medo? Onde está a vossa fé? Ah, Jesus, queremos te recordar nos dias de hoje, em que a tempestade passa pela humanidade. Ajuda-nos a percebermos que tu não dormes, simplesmente tu estás conosco na intimidade das nossas almas. Tu acalmaste a tempestade, os ventos, que tu possas nos auxiliar a acalmar as nossas tempestades interiores. Que esse é o nosso aprendizado, a fim de que as tempestades do mundo não amedrontem a nossa alma e retire a nossa fé. Ah, Senhor, nestes dias, queremos lembrar de Ti como esse irmão querido que está conosco, auxiliando-nos a travessia da vida no mar revolto de tempestade, em que cada um deve fazer o seu melhor. Mas, se por algum momento a nossa fé ou a nossa coragem arrefecer, que tu possas, Senhor, tendo misericórdia de nós,
e que nós possamos abrir os ouvidos de nossa alma e ouvir-te a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis aflito e sobrecarregado. Que tu possas dizer, que nós possamos ouvir na intimidade dos nossos corações a tua voz magnânime nos dizendo: eu estou aqui. Fortalece, Jesus, a nossa coragem, a nossa fé, para que sejamos diante das dificuldades que cada um de nós passarmos, por perdas, por dores, seja o que for, que possamos confiar em Ti e viver o amor. Fica conosco, Jesus, abençoa cada um de nós, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos amores, os nossos irmãos em humanidade, onde quer que se encontre, nos leitos de dor, desamparados, onde quer que for, que as nossas vibrações de amor possam encontrá-los, Senhor. Muito obrigada, Jesus, que o teu amor continue inundando as nossas almas, fortalecendo a nossa fé, a nossa coragem, enxugando as nossas lágrimas, mas fazendo que a nossa vida se embeleze com muito amor. Obrigada, senhores, pelo carinho. Obrigado, companheiros da Sociedade Espírita Morada de Jesus. Que esta casa seja mais uma vez abençoada. Muito grata pelo carinho de todos e muita paz nos nossos corações. Uma boa tarde a todos.